Eu fui pra Califórnia e realmente pra mim foi um susto quando eu cheguei lá e vi em que pé que tava toda essa situação da cannabis medicinal. Falei, putz, a gente investir daqui do Brasil, investir numa empresa fora do Brasil, eu falei, putz, eu não tô me sentindo confortável. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Como eu falei antes por aqui, a Umora é uma marca de cannabis medicinal fundada por uma mulher brasileira e com produtos feitos na Califórnia. A marca inova em vários aspectos. Sempre ouvimos falar muito do óleo de cannabis, não é? Mas os produtos da Umora, na sua maioria, são sprays sublinguais com nanotecnologia, combinando CBD e fitoterápicos potentes. Sabe o que isso significa? Que fazem efeito mais rápido, deixam um gostinho bom e refrescante na boca e, além da cannabis, entregam todos os benefícios de fitoterápicos como o cordíceps, a creatina, a curcumina e muitos outros. Ah, e os frascos cabem na bolsa, fazendo deles um prático leve trás de bem-estar. Para saber mais sobre a marca, acesse @me.umora no Instagram. Se você lê notícias canábicas, provavelmente já conhece o Sechá, o primeiro portal dedicado às novidades que pintam por aí sobre os usos medicinal e industrial da cannabis. Agora, caso você empreenda ou pretenda empreender no ramo, é muito possível que já tenha estado presente na Medical Cannabis Fair, que é o maior evento B2B do setor. Pois bem, você talvez não saiba, mas ambas as iniciativas foram criadas e são executadas pelo mesmo empresário, que é o meu convidado de hoje. Tudo que ele tem de low profile, ele tem de realizador. E é por isso que eu estou curiosa para conhecer as histórias que ele tem para contar pra gente. Daniel Jordão, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Anitta, obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. E vamos lá. Obrigada eu, Daniel. Sabemos que você tá na loucura, na correria, mas reservou esse espaço aqui pra gente conversar, então eu sou bem grata realmente. E Daniel, antes de começar o nosso papo, uma pergunta clássica dessa segunda temporada do podcast, que é: o que você queria ser quando crescesse? Anitta, eu desde pequeno, eu venho de uma família de pais empreendedores e avós também, então eu sempre tive isso como referência. Então, e é aquela coisa quando você vive a questão do trabalho, é natural quando você tem uma família que são empreendedores, na hora do almoço, no jantar, em casa, o assunto sempre era trabalho, sempre não, mas muitas vezes era trabalho. Então era alguma coisa natural para mim. Eu sempre vislumbrei um dia trabalhar com meu pai, trabalhar com meu avô, então eu sempre tive isso já desde pequeno. Que massa! E dá pra ver, né? Porque você tá criando um monte de coisa na cannabis aqui no Brasil e realmente coisas novas que tem que ter o empreendedorismo tem que estar na veia aí. Daniel, o Sechá, falando então, né, desse primeiro empreendimento seu dentro da cannabis no Brasil, o Sechá é o primeiro site com foco em notícias sobre cannabis medicinal e industrial do nosso país e o mais relevante também desde o seu lançamento em 2019, principalmente por não estar vinculado a nenhuma empresa. Então conta pra gente como foi que surgiu o Sechá. Tudo começou no final do ano de 2017. Além do Sechá, eu trabalho no mercado imobiliário, na parte de incorporação. E no final do ano de 2017, eu estava nos Estados Unidos e um amigo meu eu morava em Miami na época.
e a gente conversando surgiu o assunto sobre cannabis. E quando surgiu esse assunto, eu falei, putz, Fernando, é algo interessante, vamos estudar junto, vamos olhar. E o tema em questão naquele momento era uma mulher brasileira, que ela tinha um filho que utilizava o CBD, porque ele tinha uma doença, não me lembro qual doença que ele tinha, e ela, junto com um amigo dela, que era da República Tcheca, eles estavam com um projeto de fazer uma marca de óleos e produzir tudo isso na Califórnia. E aí ele me apresentou essa pessoa, a gente começou a conversar e eles estavam procurando investidores para investir com eles para desenvolver esse projeto. Aí eu achei interessante, na hora eu lembro que foi até uma correria, eu voltei para o Brasil, era finalzinho de novembro, dei uma semana, eu fui para a Califórnia para conhecer e entender o que eles estavam falando. Naquele momento, realmente, eu não tinha muita noção o que era a cannabis medicinal, em que pé que estava todo esse assunto, principalmente na Califórnia, né? Tava para liberar, o ano que liberou na Califórnia foi 2018. Bom, fui para lá. No momento que eu fui para lá, um amigo meu que estudou com meu irmão na escola estava morando na Califórnia e eu falei, deixa eu contatar o Rafael, porque como ele está lá, ele está mais envolvido, né, no que está acontecendo na Califórnia. Quando eu falei com o Rafael, ele falou, putz, lógico, te ajudo, vem para cá, vamos conversar. E aí ele virou e falou, olha, eu também talvez teria até interesse em investir junto com vocês. Eu falei, tudo bem, tá aberto, vamos olhar. E o irmão dele, o Fernando, também a gente estudou junto, a gente se conhecia desde a época da escola. Eu estava aqui no Brasil, daí a gente falou, bom... Fernando Pensado, seu sócio hoje? O Fernando Pensado, que é meu sócio hoje. A gente começou a olhar junto em 2017 tudo. Aí eu fui para a Califórnia e realmente para mim foi um susto quando eu cheguei lá e vi em que pé que estava toda essa situação da cannabis medicinal. Aí, bom... Foi visitar, era em adelanto, era para comprar um terreno no meio do deserto. Isso foi 2017? Dezembro de 2017. Você vê alguma similaridade com o que a gente vive hoje no Brasil, com essa fase que você chegou na Califórnia, ou eles estavam um pouco mais à frente ainda do que a gente tem hoje no Brasil? Anitta, eu acho que agora é uma boa pergunta. Eu diria que talvez em alguns aspectos mais à frente. Agora em outros, o Brasil acho que hoje a gente está bem avançado. Né, toda a regulação da Anvisa, tudo isso que o Brasil avançou, eu acho que estava muito mais do que estava em 2017 na Califórnia. Mas na Califórnia, em 2017, você já via um leque grande de produtos. Você ia no dispensário, eles tinham desde a flor até produtos vapes que tinham dosagem, óleos. Quer dizer, você tinha um leque de produtos que realmente que talvez até hoje a gente não tem aqui. Ou tem, mas né, na forma através da 660, então... isso eu acho que é um pouco diferente. Bom, eu fui lá, olhei, e realmente para mim foi uma surpresa ver tudo aquilo. E aí, bom, voltei para o Brasil, me reuni com o Fernando Pensado, que hoje é meu sócio, o outro Fernando, que foi esse meu amigo que acabou me apresentando para essa pessoa. Aí eu falei, olha, é algo interessante. Realmente me chamou a atenção, tem um potencial. Eu acho que é algo que vale a pena a gente parar para olhar mais a fundo. Aí, bom... Fizemos várias análises financeiras, tudo. Falei, bom, vou voltar para a Califórnia. Peguei o avião, em 15 dias voltei para a Califórnia. E aí a gente começou a questionar, né, esse grupo, esse pessoal que estava procurando investidores. E aí, como em todo lugar do mundo, né, tem gente que gera dúvidas, vamos chamar assim. E aí a gente acabou por decidir não investir. A gente falou, não faz sentido investir com eles na Califórnia. Mas o que ficou dessa história foi, a gente falou, putz, vamos continuar olhando, porque é um negócio interessante. Despertou o bichinho. Despertou a curiosidade e o bichinho, como você falou. Aí eu voltei para o Brasil e ia ter a Expo Cannabis do Uruguai. Já era na semana seguinte. Aí eu virei e falei com o Fernando Pensado. Falei, Fernando, Uruguai já está liberado. Vamos para lá, tá do lado do Brasil. Não faz sentido a gente ficar olhando a Califórnia se tem o Uruguai aqui do lado, que já tem, né, tudo mais avançado, inclusive, em questão de legislação. Aí a gente foi para a Expo Cannabis Uruguai naquela época, em dezembro de 2017, e aí tinham poucas empresas que estavam falando da questão medicinal, né? Era algo que estava também embrionário lá, vamos chamar assim. E aí a gente começou a conversar com algumas empresas que estavam procurando investidores, e a gente abriu algumas conversas. E, bom, voltamos para o Brasil e a gente começou a estudar, entender como que era a questão no Uruguai. E aí em 2018... ia ter um evento em Israel, esqueci o nome, da Canatec, né? Isso.
Aí eu falei, Fernando, vamos para Israel, vamos visitar a Canatec, porque eu acho que lá vai ter, né, a gente vai conhecer mais e vai ter bastante informação. Bom, fomos para Israel em março de 18 e tinha uma delegação de brasileiros lá, de médicos brasileiros. E foi aí que a gente conheceu o Dr. Pedro. Que é o terceiro sócio hoje do Sechá. Que é o terceiro sócio do Sechá. Na fundação original do Sechá, nós éramos em 5, tá? Depois um sócio acabou saindo por questões pessoais. Então hoje somos 4 sócios. É o Fernando Pensado, o Dr. Pedro, tem o pessoal da Lino Sistemas, que é o Antônio Lino, ele também é sócio e ele faz toda a nossa parte, ele dá toda a retaguarda da parte de tecnologia, e eu. Então hoje em dia são 4 sócios que são fundadores desde o começo. Tá, aí chegaram lá, conheceram o Dr. Pedro. Fomos pra Canatec, a gente conheceu e entendeu um pouco mais do que estava acontecendo no mundo, né? Então a gente viu as empresas canadenses que tinham abrido capital, os fundos de investimentos que estavam procurando oportunidades de investimento, já tinham captado. Então a gente viu ali um mercado efervescente, sabe? Que estava crescendo e um monte de oportunidade que a gente enxergava e falava, olha, tem muita coisa interessante. Bom, a gente voltou para o Brasil e a gente continuou pesquisando, olhando. Naquele momento a gente estava conversando com umas empresas do Uruguai, a gente voltou para o Uruguai algumas vezes ainda. E aí chegou um determinado momento, eu virei e falei com o Fernando, Fernando, olha, investir num negócio novo não é fácil. Começar um negócio do zero é difícil. Se você não está perto, em cima, você... é complicado. Pode perder a mão. Perde a mão. Falei, putz, a gente investir daqui do Brasil, investir numa empresa fora do Brasil, falei, putz, eu não estou me sentindo confortável. Eu prefiro fazer alguma coisa no Brasil, que a gente está próximo, que a gente atua aqui, E aí ele falou, putz, eu também concordo, eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa diferente. Foi aí que despertou a gente começar a olhar o Brasil, a gente ficou olhando aqui e falou, putz, já tem algumas empresas atuando com remédio, também é um negócio que a gente não conhecia tanto, né? Essa parte do... Parece tudo muito simples, né? Mas como todo negócio tem suas peculiaridades. Mas algo que eu já tinha experiência, o Fernando também tinha, a parte de comunicação. A gente falou, putz, que se a gente criar um portal de notícias? Já existiam outros portais na época, que ainda existem até hoje, Smoking Buddy. Tipo Smoking Buddy. Exatamente. Que já tava... Mas só, né? Não é que tinha muito mais. Você tinha Marihuana também, você tinha algumas outras pessoas que estavam atuando ali, mais no sentido do mais amplo, do ativismo, do recreativo, né? Com essa pegada. Aí a gente falou, vamos pensar alguma coisa focado no medicinal e algo também que é importante, que são os negócios que estão girando em torno desse setor. E foi aí que nasceu a ideia de a gente de criar o portal, o Sechá, com esse foco exclusivamente focado na questão medicinal e nos negócios relacionados a esse setor. O ano era 2018, quando a ideia foi maturando, né? E a gente sempre já vislumbrava, eu tenho uma experiência grande também na organização na parte de feiras, eventos, a gente vislumbrava isso. A gente falou, olha, de um portal, na hora que o mercado estiver mais maduro, a gente consegue partir para organizar uma feira, fazer um congresso, tem a parte de educação. Então, assim, a gente tinha isso no nosso pipeline. Mas, Anitta, naquela época, a nossa expectativa é que a coisa ia demorar muito mais. Ah, é? Vocês estavam preparados para cauda longa? A gente esperava que a coisa ia ser muito mais demorada. Porque era um governo mais conservador, essa pauta da cannabis naquele momento era algo que estava muito inicial. Bom, mas a gente falou, tudo bem, vamos embora, a gente acredita e vamos peitar. E aí, quando a gente falou, bom, o que a gente precisa? Vamos, isso eu e o Fernando conversando, ele falou, vamos falar com o Dr. Pedro, porque, putz, o cara é pioneiro no setor, o cara conhece pra caramba do segmento, então a gente precisa juntar uma equipe de pessoas para poder... E foi aí que a gente fez o convite para ele, e ele, né, como todo mundo conhece, uma pessoa super bacana, super aberta, e foi a empatia, a gente teve muita empatia também, quando a gente estava em Israel, tinha sido uma conversa bacana com ele. E ele meio que na hora topou. Foi uma coisa assim também sem muito... Estudo, né? Em volta ali do que ia ser. Foi filho. Exatamente. Né? Ele falou, vamos embora. E aí, o Pedro entrou, marcou na ideia. Aí também, os outros 2 sócios na época, que era o Lino, o Rodrigo, que é uma outra pessoa, também embarcou. E aí a gente, começou todo o trabalho de colocar no ar esse projeto. Aí foi, vamos dizer assim, mais ou menos...
segundo semestre de 2018 a gente ficou organizando, preparando tudo. E finalmente em março de 2019 o site entrou no ar. Que maravilhoso, porque eu notei nessa história sua de que teve muito estudo, né? Assim, desde o momento que você se ligou, não, beleza, eu quero trabalhar, né? Quero investir em cannabis, mas até de fato decidir pelo negócio, teve ali um estudo amplo, né? Inclusive de ir e voltar de outros países e pensar em outras ideias e pivotar ali da ideia, né? Então eu queria saber de você se você acha que isso, claro, se isso já foi uma coisa que você aprendeu dentro da sua família, né, de não se jogar, porque eu imagino que tem muita gente ouvindo a gente que tá querendo empreender em cannabis e de repente tá ali com uma ansiedade que pode se jogar contra, né, a pessoa pode falar, não, quero, e entra na primeira coisa que encontra, e eu quero te ouvir a respeito desse tempo, né, de deixar que as coisas também, as ideias madurem para que seja de fato um tiro mais assertivo quando de fato acontecer. Anitta, eu acho que é legal essa pergunta porque eu escuto o teu podcast, eu vejo as pessoas falando e eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a cannabis, ela desperta uma coisa nas pessoas, que tem muita gente que gosta, que é apaixonado pelo assunto. E primeira coisa que eu vejo, né? Às vezes o fato de você ser apaixonado por alguma coisa não necessariamente vai te credenciar para ser um bom empresário daquilo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu adoro vinho, mas não é porque eu gosto de tomar vinho que eu vou saber ser um produtor de vinho. Eu não entendo nada de agricultura, eu não entendo nada dessa parte. Então, eu acho que o fato de você gostar pode ser um primeiro passo, pode ser algo que te motive, né, a querer ir conhecer mais, mas, assim como cannabis, como qualquer outro negócio, é um negócio. Quer dizer, então você tem que ter o conhecimento da parte, vamos chamar, empresarial, ou o que, dependendo do que você vai estar fazendo. E isso que você falou também é outra coisa. Para mim também, no primeiro momento, quando eu fui olhar, vamos produzir uma marca, vamos investir numa empresa que vai plantar, que vai fazer o óleo. Putz, quanto eu conheço disso? Quanto que eu entendo desse setor, entendeu? Outra coisa que é importante, né? Muitas vezes, quando você vai empreender, você tem sócios. Ter sócio também não é fácil. Você tem afinidade com a pessoa, porque às vezes você fala, legal, putz, quantas empresas que você vê que começa, os sócios no meio do caminho se separam, porque não tem afinidade, porque não tem entrosamento. É muito. Então, eu acho que esse processo é importante. E isso que você falou é verdade, tem que dar um tempo, sabe? Acho que você tem que gastar tempo em estudar, em ver coisa, em estar aberto para falar, putz, eu gostaria de fazer isso, mas deixa eu ver isso também, deixa eu olhar mais oportunidades, deixa eu entender, porque não necessariamente a primeira coisa que aparecer vai ser aquilo que vai fazer sentido ou às vezes é viável de você investir e fazer, né? E exatamente. E aí, assim, lembrei agora de que você comentou que você já tinha tido uma experiência com comunicação também. Então, além de trabalhar no ramo imobiliário, você já teve alguma aproximação com a comunicação? Anitta, sim, eu trabalhei por muito tempo. Daí era uma empresa da minha família, que a gente tinha uma empresa que era uma empresa de organizadora de feiras, eventos e uma editora também, entendeu? Então, também a gente tinha revista, a gente publicava revistas, a gente organizava feira, organizava eventos. Então já tinha uma experiência nessa parte, entendeu? Ai, que ótimo. Não tinha isso registrado do seu passado. Eu trabalhei bastante tempo nesse segmento. Diferente do que é hoje, né? Até uma coisa interessante, o que a internet, nesse novo mundo que a gente vive, permite, né? Quando a gente fundou o C-Chat, a gente fundou um portal na internet. Antigamente, para iniciar um projeto desse, seria publicar uma revista. Publicar uma revista na época era muito caro. Você tinha que... Primeiro, toda a parte da produção, toda a parte de... Não, uma loucura. Era muito caro. Depois, quando você imprimia a revista, era caro. Custo de gráfica, de papel, de distribuição. Com a internet, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais barata, né? O investimento inicial. Falando disso, assim, né, desse lugar que o Seixá ocupa na internet hoje, como é que vocês fazem para manter o Seixá relevante, né, como a principal fonte jornalística desse nicho há tanto tempo? Eu sei que no ano passado teve uma repaginação do site, eu imagino que também da linha editorial, enfim, que vocês estão... Eu sinto que vocês têm uma flexibilidade de ir ajustando, né, o que pode melhorar, não tem aquela coisa estática, inamovível. Anitta, a gente... Olha, são 5 anos que a gente está no ar.
A gente tem uma equipe hoje em dia, a equipe total do C-Chat está perto de 10 pessoas, que está o dia inteiro dedicado ao projeto. O projeto, quando eu falo, são todos os segmentos, né? Hoje o C-Chat é uma plataforma sobre o conhecimento medicinal da cannabis. A gente está dividido em 3 grandes linhas, né? A primeira linha, que foi onde começou tudo, que é a informação, que é o portal. A gente tem uma equipe full-time de 3 jornalistas, que é o João, o Leandro e a Gabi. Eles estão ali o dia inteiro dedicados à produção de matéria, a contato com as pessoas do setor. Então é full-time ali, indo atrás da notícia, produzindo conteúdo, gerando informação desse setor. Então, assim, o primeiro ponto é isso, né? Uma equipe dedicada, especialista, né? Que conhece o assunto, que tá dedicado e produzindo conteúdo. Porque, assim, para você escrever num veículo nichado desse, você tem que ser, né, muito mais, você tem que entender muito mais do que um jornalista generalista faria, né? Nos grandes meios, o que a gente vê hoje são generalistas falando de cannabis sem grande propriedade, né? Agora, João, Gabi e Leandro têm essa proximidade com o tema, já estão completamente profundizados, interiorizados com a cannabis já há alguns anos, né? Exatamente, Anitta. Acho que o diferencial é esse, né? Você ter uma equipe... Porque, assim, a gente vê muito... Tem jornalista da grande mídia que conhece bem, né? Bom, você, a Valéria... Tem pessoas que de fato, trabalham na grande mídia e têm um grande conhecimento do setor. Mas o nosso objetivo e o nosso trabalho ali é para criar uma equipe, ter essa mídia nichada, né? Que é para falar sobre esse assunto, e que eles também conheçam, que sabe, que tenham conhecimento, que tenham contato, né? Que, por exemplo, outro dia saiu uma matéria na grande mídia, o Leandro ligou na Anvisa na hora e não batia informação. Então, sabe? Então, assim, tem essa coisa. Então, ter esse acesso rápido, conseguir checar a informação, entender o processo, né, desse setor, o que é um remédio, o que é uma 327, o que é uma 60, o remédio está aprovado, não está aprovado, quer dizer, todo esse conhecimento, isso é fundamental para poder trazer a informação correta, né? E aí, Daniel, assim, para você que já leva uns bons anos dentro do setor, né, pelo menos 5, como é que tem sido essa vivência para você? O que mais tem te animado nesse setor? E quais são as grandes dificuldades que, dão aquela desanimada às vezes? Anitta, o que anima, que eu vejo, né? Eu estava até conversando ontem com um amigo. Eu vejo que esse segmento, como eu te falei, a gente achou que o processo ia ser um pouco mais lento. E para nossa surpresa, o processo realmente ele acabou acontecendo mais rápido. Inclusive, né, uma das coisas que acabou colocando o C-Chat muito em evidência foi logo no começo do ano de 2019, quando a Anvisa pautou aquela reunião da RDC e a gente deu essa notícia em primeira mão. Quer dizer, então, isso foi uma coisa, inclusive, que foi muito legal para a gente, né? Que colocou o C-Chat em evidência. Eu lembro que vários empresários do setor ligaram, falaram com a gente. E também foi muito legal porque a gente não imaginava. Então, isso eu acho que talvez foi um dos propulsores ali do desenvolvimento do setor, daquele começo, né? Então, o que me anima bastante, eu vejo que é um setor que tem muito, muito potencial, né? Quando a gente vai falando, né? Tudo que a gente vê, né? Quando você fala de cannabis medicinal, quando você fala de cânhamo, né? Você vê o potencial que o cânhamo tem. Então, assim, você vê que é um mundo de oportunidades que está por vir. Por outro lado, você vê a dificuldade que né? Num país conservador que nem é o Brasil. Às vezes, quando a gente fala de cannabis, você fala assim, as pessoas têm um preconceito, né? A pessoa toma um remédio super forte, mas quando você fala, prova por que você não experimenta CBD? Não, é maconha. Mas você toma um remédio que é 500 mil vezes mais perigoso, vamos dizer assim, e você está confortável. Tudo isso é preconceito, né? Mas, por outro lado, não vejo isso como um problema, eu vejo isso como... a gente está aí para isso, né? É porque tem isso que faz a gente estar... Essa é a oportunidade de trazer a informação, de trazer o conhecimento e eu vejo que é muito potente, né, esse trabalho, porque quando você traz a informação, você percebe que com argumento, com fatos, você consegue muitas vezes desconstruir esse preconceito, né? Muitas vezes. A cannabis realmente, até a Damares já está com a gente. Exatamente. Então, o preconceito é grande, mas é um grande desafio
mas eu vejo que a gente tem ferramentas para conseguir superar ele, né? Então, eu acho que isso também é animador. Quer dizer, então, eu acho que tem tudo isso. Eu queria também ouvir você, porque é isso que eu falei na abertura do programa, você é bem low profile, né? Então, assim, eu fui buscar informação a respeito do seu passado profissional e tal, e não encontrei muita coisa. E aí, claro, a gente te ouviu aqui falando rapidamente sobre esse passado no ramo imobiliário, depois também nessa empresa da família com eventos. Eu queria entrar melhor nisso, assim, o que exatamente você fazia no ramo imobiliário, qual era o seu setor, por quanto tempo você teve lá, e aí, assim, queria saber se o Sechá ainda, enfim, as suas atividades relacionadas ao Sechá, a Medical Cannabis Fair e tal, são o seu foco sempre integral nesse momento da sua vida, ou você ainda também continua trabalhando com imóveis? Não, Anitta, na verdade, o Sechá é um investimento que eu fiz junto, né, com os meus sócios, mas eu continuo, eu tenho a outra empresa, que é uma empresa chama Grifo Properties, que é uma empresa de incorporação imobiliária. Eu continuo tocando essa empresa, então eu me divido entre as duas empresas, entre o Sechá e a Grifo. O Sechá Grifo? Chama Grifo Properties. A gente trabalha com incorporação, nosso foco maior é imóvel para renda, então é prédio comercial, galpão para logística, mas a gente também está fazendo incorporação hoje em dia para baixa renda. Conta disso, eu acho interessante, assim, essa coisa de propriedades, imóveis, eu tenho buscado particularmente cada vez mais informação a respeito. Não, Anitta, a gente, tipo, a Grifo é uma empresa da minha família também, que eu fico à frente. A gente sempre teve a cultura de investir em imóveis e em determinado momento eu saí da Grafite, que era promotora de feiras, para me dedicar à parte imobiliária. Então, isso já faz mais de 10 anos. Eu me formei em administração de empresas. Eu tenho pós-graduação em negócios imobiliários. Então, eu me dedico há bastante tempo para essa parte de investimento imobiliário. E uma coisa interessante do investimento imobiliário, Anitta, que ele acaba te forçando, né? Você, na hora que você vai investir na decisão, vou comprar um terreno. Então eu vou comprar o terreno para fazer o quê? Então eu vou fazer um galpão. Quanto eu vou gastar no terreno? Quanto eu vou gastar na obra? Quanto que isso vai me render? Né? É muito claro, né? O processo do investimento imobiliário é muito racional, né? Não tem, é muito número, né? Então é muito... se a obra custa tanto, eu vou alugar por tanto, não faz sentido construir agora. Então não faz sentido fazer. Então te dá um pouco esse background aí de... Essa previsibilidade. De análise, de investimento, né? Para tomar a decisão de investir em alguma coisa. E quando você investe, por exemplo, quando a gente decidiu investir no Sechá, eu não tinha esses elementos, né? Eu não tinha, quanto que você tem que usar muito mais o seu feeling, né? E aí entrou um pouco a minha experiência do que eu já tinha feito na outra empresa, da parte de feiras, publicações, eventos. Eu já tinha um pouco essa visão, né, do potencial que isso era. E aí eu juntei um pouco de tudo, falei, olha, acho que é um mercado que tem potencial, que tem inúmeras possibilidades, tem essa oportunidade aqui na parte de feira, de comunicação. E aí foi aí que, juntando todos esses elementos, eu acabei tomando a decisão de investir. Talvez a gente esteja um pouco adiantado no assunto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares onde a cannabis já está mais normalizada, legalizada, tem um movimento de imobiliário para fornecer espaços para negócios de cannabis, né? Seja planta para plantar, seja dispensários, né? Que tenha uma estrutura ali que, enfim, que o cheiro não vaze, etc. e tal. Você já pensou nisso para o Brasil? É uma coisa que você tá de olho para quando se possa acontecer, você também junte essas duas expertises? É algo interessante, sim. É algo interessante. Uma coisa que eu falo, né? Eu acho que o Brasil, na hora que... Eu acho que é algo inevitável, uma hora vai chegar, vai ter que se aprovar uma lei para poder regulamentar o cultivo. Não sei o quanto tempo isso vai acontecer, eu não tenho muito claro na cabeça. Mas acho que... Não, ninguém tem. Tipo, hoje... quem disser que tem, tá mentindo. Então, hoje eu diria que tá... até um tempo atrás eu achava que estava um pouco mais próximo. Hoje eu acho que talvez... parece que a linha de chegada caminhou um pouco lá. Mas eu acho que vai chegar, é uma questão de tempo, né? Acho que é inevitável. Mas é algo interessante, sim. Eu acho que você ter... Nos Estados Unidos, isso eu vi, tem fundos imobiliários lá que são dedicados a imóveis voltados para o setor da cannabis, muito por conta, né, das restrições que tem.
Eu lembro que quando eu fui para a Califórnia em 2017, eu visitei várias plantações lá. Então tinha gente que plantava em casa escondido. Era um condomínio, era uma região residencial, só casas, e era tipo uma associação. Ele tinha uma licença, tipo um habeas corpus para poder plantar, e ele plantava numa casa, no meio de um bairro residencial. Eu visitei também galpões, então você tinha tudo isso. E alguns fundos, algumas pessoas acabaram se especializando e montando condomínios só para cultivo de cannabis. Eu visitei também lá. Então tinha muita coisa interessante acontecendo nesse sentido. É isso. Gente, vamos para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Após a chegada do seu primeiro produto nas farmácias em 2023, a Easy Labs rapidamente se destacou como uma referência no desenvolvimento e na produção de soluções naturais à base de canabinoides. Seguindo sua trilha de pioneirismo, a empresa anunciou o próximo grande passo, o lançamento do novo produto de extrato de cannabis com THC, previsto para junho deste ano. A Easy Labs está entusiasmada em oferecer o produto de cannabis mais acessível do mercado, proporcionando à população brasileira uma opção com qualidade comprovada pela Anvisa, com venda dos produtos diretamente nas farmácias. Esse lançamento marca mais um avanço em sua missão de tornar os benefícios da cannabis acessíveis a todos os que necessitam. E é bom lembrar que a Easy Labs é a mesma empresa que fornecerá cannabis para o SUS de São Paulo, por meio do maior programa de distribuição de produtos à base de cannabis pela saúde pública já realizada no país, proporcionando acesso a tratamentos de qualidade para síndromes de epilepsia e outras condições. Um compromisso da Easy Labs com o bem-estar da população. Para saber mais, acesse easylabspharma.com.br. Opa, estamos de volta nessa conversa boa com Daniel Jordão, que fundou o Sechá e criou o maior evento médico e B2B de cannabis do Brasil. Agora é que a gente começa a observar, né, Daniel, um retorno dos eventos presenciais no pós-Covid, e a Medical Cannabis Fair já está indo para a sua terceira edição, que acontece agora, no fim de maio, dos dias 23 a 25 de maio. Isso quer dizer que você e os seus sócios apostaram no evento quando ainda tudo era meio incerto no mundo e ainda mais incerto dentro da cannabis. Então, como é que foi que vocês fizeram, você, Dr. Pedro Pierro e Fernando Pensado, decidiram que aquele era o momento certo de lançar um evento presencial? Foi preciso muita coragem, né? Anitta, realmente foi. E na realidade, a ideia inicial do evento, a gente já lançou ele em 2019. Por quê? Como eu te falei, né? A nossa expectativa... Claro, já estava na semente. Não, na verdade, a gente chegou a lançar em 2019. O que aconteceu? Quando a coisa acelerou mais com a RDC, Anvisa, tudo, eu virei e falei, Fernando, Pedro, acho que tá na hora, vamos dar esse passo? Eles falaram, vamos embora. Aí a gente saiu para começar a ver aonde fazer. E nesse momento, eu tinha um contato já com a Malu, que é a pessoa sócia da Messi Düsseldorf no Brasil, que estava organizando a primeira Medical, que a Medical é uma das principais feiras do mundo para o segmento hospitalar e farmacêutico. E ela estava fazendo o lançamento ela ia fazer em maio de 2020 o lançamento da primeira Medical Brasil. Conversando com ela, a gente falou, por que não dividir o mesmo espaço? Ela falou, eu vou tratar do assunto médico, vocês vão trabalhar da questão da cannabis medicinal. E aí a gente olhou e falou, fantástico, porque o objetivo é furar a bolha, o objetivo é a gente impactar outros médicos, né? Trazer esse conhecimento para o setor médico. E a gente estando junto com ela, a gente vai ter uma sinergia de visitação. E foi aí que Anitta, a gente fechou o acordo com ela em dezembro de 19, mas nos últimos dias de dezembro. Eu lembro que eu fui passar o final de ano já meio angustiado, porque a feira ia ser em maio de 20. Eu falei, a gente tem 5 meses para organizar a feira, vai ser uma loucura, né? Sim, e aí, imagina uma feira desse tamanho. Exatamente. E aí, a gente começou janeiro de 20, eu chamei, né, a gente começou a contratar a pessoa que eu conhecia, que já tinha experiência. A gente começou a fechar stand. Em janeiro de 2020, a gente já tinha empresa fechando stand. E, Anitta, veio a pandemia. A pandemia começou em finalzinho de fevereiro e março de 20. Sim. Então, eu lembro que o Bacelar, da Verdimed, eles falaram, não, a gente vai participar.
E o Bacelar estava no Canadá. E ele mandava mensagem para mim e falava assim, vocês vão fazer a feira? Eu falei, Bacelar, vai! Tá correndo normal aqui. E ele falava, não, aqui no Canadá tá uma loucura. Eu falava, meu Deus, mas aqui tá tudo bem. E assim, era cada dia a notícia ia piorando, né? Sim. E aí chegou um momento e a gente falou, não foi nem a gente, o governo proibiu. Claro. Quando decretou a pandemia, né, começou, proibido evento presencial, a gente falou, esquece, não tem o que fazer. E aí a gente suspendeu o evento, não tinha como realizar. E naquele momento a gente achava ainda que, no segundo semestre volta. Então a gente prorrogou para o segundo semestre de 20. Aí, não, nada de voltar. Bom, em 21 a gente volta. Sim, sempre na expectativa, né? Aí chegou o ano de 2021, nada de voltar. Né? A gente estava naquela situação toda. Aí no segundo semestre de 21, a gente chegou até a fazer um evento junto com a Medical, com a Malu, que era um evento híbrido. Era dentro do pavilhão do Center Norte, as pessoas iam de carro. Parecia aqueles drive-ins antigos, sabe? Que você assistia o filme de carro. Então as pessoas ficavam no carro. Tá brincando? Foi um Uau. evento que a gente tentou ali naquele momento, respeitando todas as normas de distanciamento que tinha. E a gente fez um primeiro evento ali, foi interessante, mas longe de ser, né, alguma coisa nesse sentido. Bom, e aí a gente remarcou a feira para maio de 22. Só que, Anitta, eu lembro, até janeiro de 2022 ainda existia o questionamento se ia ter a terceira onda, não vai ter a terceira onda, vai poder fazer. E assim, a gente ficava naquela expectativa, né? Acelera ou não acelera? Começa a contratar tudo que tem que contratar ou não, né? E aí chegou um certo momento de janeiro de 22 e a gente falou, vamos embora, agora vai ter que ser. E aí a gente saiu correndo E aí, de novo, você teve super pouco tempo, né? Por mais tempo, Anitta, de novo. Sim, a gente foi repetindo essa história. E aí a gente acabou realizando a primeira feira. Foi muito legal, porque em maio de 22 foi o começo da reabertura, né? Então, muitas pessoas se conheciam. Todo mundo... Tinha aquela vontade, né, de se encontrar. Exatamente. Todo mundo se conhecia online, né? Todo mundo só se falava online. Aí as pessoas começaram a se reencontrar, a se conhecer pessoalmente. Então, foi muito bacana. A feira foi muito legal. Foi pequena ali, dentro da realidade do momento. Mas foi muito bacana. E aí, a nossa ideia era a gente repetir essa parceria com a Medical para 2023, pro ano passado. Só que, o que aconteceu? No meio de 22, segundo semestre de 2022, a Malu, da Medical, ligou pra gente e falou, putz, eu vou ter que mudar a data da minha feira, eu vou ter que colocar ela no segundo semestre. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem fazer comigo a feira no segundo semestre ou vocês querem fazer sozinhos? Aí eu falei, Fernando, acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer, porque as feiras vão tomando suas vidas. Falei, antecipou a decisão, vamos ter que fazer voo solo. Daí a gente falou, porque a gente entendeu que o mês de maio tinha sido muito bom, a gente tinha marcado, né, um momento importante para o setor, aí a gente tomou a decisão de falar, vamos ter que ir sozinho. Aí a gente saiu correndo, daí sozinho não fazia sentido a gente fazer a feira no pavilhão grande, a gente teve que readequar ela para o segundo andar do Center Norte ali, bom, mais uma vez sai correndo. Também a gente teve que fazer toda essa mudança, essa reorganização. E aí a gente acabou realizando a primeira feira a primeira feira sozinho, que foi a segunda edição, o ano passado, no Expo Center Norte, na parte do congresso. E aí me tira uma dúvida, o nome segue sendo Medical Cannabis Fair ou é o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal? Porque eu entendo que o congresso é em relação às palestras e a feira segue sendo Medical Cannabis Fair. É assim ou tira essa dúvida aqui pra gente? Anitta, boa pergunta, porque isso é uma coisa até que a gente tem que melhorar lá na nossa parte de comunicação. O que eu falo, são 2 eventos que acontecem em paralelo. Então, um evento é a Medical Cannabis Fair, que é a parte de exposição, né? Então, e a gente tem uma característica, é uma feira profissional científica. Por que profissional e científica? Porque a gente atende 2 públicos. Quando a gente fala científico, o que a gente quer? A gente quer atrair médicos, dentistas, todos os profissionais da saúde para o quê? Para irem visitar o evento e poder entrar em contato com os fabricantes, entrar em contato com toda a cadeia em todo esse setor. Quando a gente fala profissional, a gente está falando da parte B2B. Então,
tem todo mundo da parte de... Tem advogados, investidores, outras empresas. Então, ali a gente fomenta os negócios do setor. Por exemplo, esse ano, algumas empresas fabricantes estão vindo do Uruguai para expor na feira aqui, para poder contatar os laboratórios brasileiros, para fornecer para eles, para fazer parceria, para desenvolver projetos em conjunto. Então tem todo esse lado do negócio, do business, do setor, e tem também todo o lado científico, né? Que é os médicos, os profissionais da saúde que querem ir lá conhecer os laboratórios que estão produzindo, o que eles estão lançando, o que tem de novidade do setor. E o congresso, que acontece no mesmo espaço, que é o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, é como você falou, ele está dedicado ali à parte das palestras, né? O primeiro e o segundo ano, a gente tinha os assuntos divididos basicamente em saúde, negócios e legislação. Então você tinha duas salas, cada sala tratava de um assunto. Só que o ano passado a gente teve o feedback dos participantes, as pessoas queriam aprofundar mais a discussão. Da forma que estava, a discussão acabava ficando muito ali na superfície. Então a gente reorganizou o congresso por módulos. Então a gente escolheu módulos para quê? Para poder ir a fundo na discussão daquele assunto. Então a gente dividiu em 6 módulos, que a gente tem o módulo... Primeiro, tem 2 módulos dedicados a médicos, que é o Med-Cannabis Sistema Endocannabinoide e o Med-Cannabis Especialidades. Então, o Med-Cannabis Sistema Endocannabinoide trata uma forma mais ampla do assunto e o Especialidades são patologias e a discussão de patologias específicas e a cannabis. Então, a gente entende que o sistema endocannabinoide é mais para aquele médico que está iniciando, que quer ter uma visão, e o Especialidades é aquele médico que já está um pouco mais avançado, que quer estudar um pouco mais a fundo essa relação. Então, tem ali conteúdo e relação, networking para o médico de qualquer especialidade e de qualquer momento que ele tiver em relação a cannabis, né? Desde o médico que não entende, que ainda não sabe muito a respeito da cannabis, até os médicos que estão já dentro desse ecossistema. Exatamente. Então, para médicos, a gente tem 2 módulos. Tem o terceiro módulo, que é o Odonto Cannabis, que é para dentistas. Então, a gente fez um módulo específico para dentista. Depois, a gente tem um módulo específico para veterinário, é o Vet Cannabis. Então, tem um dia inteiro dedicado exclusivo para veterinário. E aí, esses são 4 módulos que a gente fala mais voltados para a área da saúde. Além disso, a gente tem mais 2 módulos, que é o Business Cannabis, que é voltado para a parte de negócios, né? Então, uma visão do que está acontecendo no mundo, o setor, investimentos, tudo isso. E o último módulo é o Agro e Tech Cannabis, onde a gente trata a parte de cultivo, genética, extração. Cânhamo também está dentro dessa vertente. Então a gente deu uma reorganizada nos temas para poder ficar mais claro, né? Eu quero falar de VET, então tem um módulo para você. Eu quero entender da parte de agro, tem um módulo específico. Então a gente reorganizou assim para esse ano. Eu achei essa reorganização super interessante justamente por isso, né? De cada um já saber o que quer e saber que vai encontrar ali. E os profissionais... Eu só me pergunto, em relação ao módulo agro, quem são esses profissionais que estão... né, se metendo nesse nicho aí hoje? Anitta, o módulo agro, você tem pessoas aqui do Brasil e eu estava vendo até o line-up, que eu não tenho de cabeça ele completo agora, mas claro, você tem 1000 pessoas. Você tem gente do Uruguai também, que tem experiência na parte de cultivo. Então, a gente aborda... tem gente de Arcuri está participando. Não, digo não dos próprios expositores e pessoas que vão estar ali falando, especialistas, mas de quem vai assistir, né? Assim, quem vai hoje assistir? No Brasil, quem são as pessoas que hoje no Brasil estão interessadas no agro, da cannabis como agro? Anitta, vamos falar, tem público, tem gente que cultiva no Brasil, seja através de associação, seja através de habeas corpus. Uma coisa que a gente tem muita procura, que é muito interessante, muitos produtores rurais que trabalham com outras culturas se interessam. Quantas pessoas eu recebo de questionamento? Eu já posso plantar no Brasil? Quando eu vou poder plantar? Olha só. Então, eu acho que esse fomento é muito importante, porque o Brasil é um país que o agro é muito forte. Então, na hora que o segmento do agro entender que a cannabis é mais uma possibilidade de cultivo, eu acho que é um segmento forte que pode estar apoiando, né, e ajudando a questão de leis nesse sentido.
Então tem muita gente desse setor que procura e quer saber também. Bacana. Então, assim, esse é o evento, é o maior encontro B2B que nós temos no país. Eu ouvi de todo mundo que teve na segunda edição do ano passado. Eu ouvi de muita gente, né? Porque as grandes empresas do medicinal todas estavam lá. Mas eu ouvi que é impensável para qualquer marca ou empreendedor, empresário que já faça parte do ramo ou que queira fazer, é impensável não estar lá. O congresso que vocês produzem virou o evento do ano, né? Uma parada obrigatória. Então eu queria saber o que você acha que foram assim, os pilares para esse sucesso da primeira e da segunda edição, que agora certamente vai se repetir na terceira. Anitta, eu acho que assim, a força nossa, né, a força de comunicação do C-Chat é um fator muito importante, né? A gente conseguiu, através do nosso portal, comunicar bem isso, atrair a atenção das pessoas. E como para qualquer evento, né? A principal, a chave de um evento ter sucesso é a comunicação, né? É todo o trabalho de divulgação que custa muito caro. Né? Todo o trabalho prévio que você faz de investimento na divulgação e promoção. E uma coisa que eu acredito, eu acho que a gente tem uma visão clara do que a gente quer no nosso evento. Então, o nosso foco é ser um evento B2B e científico. Então, a gente está trabalhando bastante no sentido de melhorar e qualificar a visitação do evento. Esse ano, a gente criou, até por sugestão de alguns expositores, dentro da parte da feira, a gente vai ter uma área de acesso controlado, porque algumas empresas, por questão de compliance, têm uma questão mais rígida e eles querem seguir à risca ali as orientações da Anvisa. Então, nessa área de acesso controlado, só pode entrar médico, que tem médico, dentista e farmacêutico, que segundo a RDC podem estar nesse ambiente para poder conversar com as marcas. Então, é um esforço aí de também de atender esse público de empresas que tem uma questão um pouco mais restritiva. A gente está fazendo uma divulgação muito forte para todos os profissionais da saúde, né? Então, a gente está investindo bastante nessa comunicação. Porque, assim, o que eu vejo, o legal da feira é o seguinte, para o médico é gratuito. Quer dizer, então, aquele médico que quer conhecer, mas ainda não está trabalhando, mas ele tem interesse em começar a tatear, ele tem a possibilidade de ir na feira para começar a entrar em contato com o setor. Antes de ele, de fato, participar de um congresso, ele tem aquele momento. A feira, vamos dizer, ela é o início da jornada do médico em contato com as empresas do setor. Aí, uma vez que ele entrou em contato e ele se interessou, aí ele pode participar de um congresso, ele pode fazer um curso de prescrição, que a gente também tem a gente oferece esse produto. Então, a feira ela é o primeiro momento de contato ali para o médico seguir essa jornada. Então, assim, esse trabalho, a gente tem uma preocupação grande nesse sentido, de qualificar, de fazer ali o espaço da feira ser esse ambiente para que as pessoas, para que as empresas, né, e os visitantes consigam fazer network, estabelecer parcerias de negócio e para os médicos, os profissionais da saúde entrar em contato também com esse segmento. Não, e tem dado muito certo. Uma coisa que a gente adicionou esse ano, Anitta, que aí foi também um pouco de experiência própria e sugestão dos expositores. O ano passado, a feira, ela aconteceu na quinta e na sexta. Esse ano a gente adicionou um dia a mais de evento, e esse sábado, que vai ser o sábado, só que o sábado vai ser um dia que o evento está fechado, só pode visitar o evento os profissionais da saúde. Porque o que a gente percebeu? E aí foi até... Eu convidei médicos, amigos meus, que super se interessam em conhecer mais. Alguns até prescrevem. Ele falou, Daniel, eu já prescrevo. E aí eu convidei para eles visitarem o congresso, a feira, e eles falaram, putz, durante a semana para mim fica difícil, porque eu estou atendendo no meu consultório, eu estou aqui cheio de compromisso, eu não consigo sair do consultório para ir visitar um evento de um negócio que ele quer conhecer, mas ainda não faz parte ali da ferramenta, né, deles de trabalho. Então, por sugestão desse público, a gente adicionou o sábado, porque a gente acredita que o sábado pode ser um dia interessante para esses profissionais da saúde visitarem o evento. E são aqueles profissionais que a gente quer começar a furar, aquilo que a gente fala, de furar a bolha, né? De trazer gente que não está atuando ainda para começar a atuar.
Então eu acredito que sábado pode ser um dia bacana nesse sentido também. Com certeza. E, Daniel, onde é que você busca inspiração, né? Eu sei que você viaja para outras feiras e eventos canábicos pelo mundo. E aí eu queria saber o que você tem encontrado no mundo afora de mais interessante e se tem alguma feira que você considera, assim, um exemplo, seja pelo tamanho ou pela qualidade do debate proposto. Anitta, eu acho que assim, a cannabis tem uma coisa interessante, né? Cada país tem uma realidade, né? Cada lugar tem as suas regras, suas leis. Então, você tem realidades diferentes. Então, eu procuro, não sei, eu pesquiso bastante, eu gosto de ler bastante, de pesquisar as coisas e viajo bastante também. Uma feira que eu não conheço, que está aqui na minha agenda para conhecer, é a Spanabis, que você tem bastante conhecimento aí. Agora, uma empresa que foi muita inspiração para a gente foi a MJBiz dos Estados Unidos. Eles têm ali uma pegada bastante voltada na parte de B2B, né? O portal deles é bem segmentado nisso. A feira deles, inclusive eu já tive, o ano passado eu estava lá em Las Vegas, foi finalzinho de novembro, dezembro. A feira deles é uma feira assim, é impressionante o que você tem ali na feira MJBiz. Eles têm, é uma feira bem organizada no sentido de tudo que é empresa que voltada para o cultivo, voltada para a extração. Aí você tem os fornecedores de embalagem, você tem agências de criação especializadas em produtos de cannabis. Você vê ali um setor bem pujante assim, e bem organizado, estruturado, que já está bem avançado. Então é um exemplo bem legal para a gente. Mas igual a gente também, assim, no mundo, você não tem, né, uma feira que tem o mundo, a parte médica. Por exemplo, na MJBiz nos Estados Unidos tem muito pouco de produtor de remédio. Até uma coisa ou outra eu vi, mas você tem muito mais o pré, né, o processo da produção. Claro, até pela própria legislação deles lá, né? Assim, esse ambiente que a gente tem no Brasil atualmente propicia que a Medical Cannabis Fair seja uma coisa única. Exatamente. Realmente. A gente acaba tendo que criar a nossa própria identidade. Então é um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada coisa que a gente vai vendo, da experiência que a gente tem do passado. Então é uma mistura de tudo. Muito lindo ver a evolução de vocês. E aí, já encaminhando aqui para o fim, para os quadros, na verdade, antes disso, eu queria que você contasse os planos futuros do Sechá, da Medical Cannabis Fair. Eu sei que também teve o lançamento há pouco tempo do Sechá Academy. Então, se puder contar um pouquinho a respeito. Anitta, então, como eu falei no começo, o Sechá, a gente é uma plataforma sobre o conhecimento medicinal da cannabis. A gente está estruturado em 3 pilares. A gente tem informação, educação e negócio. Então, informação é o portal, onde a gente... o portal é uma das formas da distribuição de conteúdo, né? A gente tem o portal, a gente tem toda a nossa e-mail, a nossa newsletter, tem todas as mídias sociais que a gente faz a distribuição de conteúdo. Então, a gente tem uma estratégia ali de... o portal a gente consolida toda a produção e, através das mídias, a gente vai distribuindo de acordo com cada mídia, com o perfil do usuário, a gente tem um tipo de distribuição. E tem as publicações que a gente, hoje em dia, a gente publicou o ano passado, a gente está indo para a 4ª edição do e-book, né? Sechat sobre cannabis medicinal. Na vertente educação, a gente tem o Sechat Academy. O Sechat Academy a gente coloca o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal debaixo da vertente educação, porque o congresso, né, é uma forma de ensinar, né, das pessoas aprenderem, adquirirem conhecimento sobre o assunto. E a gente tem também o curso para prescrição de cannabis medicinal. Então, a gente tem, junto com óbvio, liderado pelo Dr. Pedro, né, que é o nosso diretor científico, a gente faz cursos para médicos aprender. A gente tem curso para médico, tem curso para dentista, para eles aprenderem a prescrever. E a gente tem um formato que a gente criou que a gente acredita bastante, que é um formato presencial e imersivo. Então a gente procura no período de um dia, geralmente aos sábados, o médico ele começa às 8 da manhã e vai até às 6, 7 da tarde. Então o objetivo é que um dia de trabalho, de imersão, ele consiga sair dali com confiança para começar a prescrever. É óbvio, é um processo, muitas vezes o médico ele começa, mas ele tem que estar continuamente se aperfeiçoando. Mas a gente entende, a gente acredita bastante nesse modelo presencial, nessa coisa que os professores estão ali, né, junto com os alunos, mão na massa e dá essa segurança para quem participa.
E a terceira vertente, que é a parte de negócios, que é a Medical Cannabis Fair, que é a feira. E o ano passado, até como, não vou dizer uma brincadeira, mas foi uma coisa que começou com uma ideia e acabou virando outra. A gente ia fazer o lançamento do e-book da edição do ano passado, e o evento do lançamento acabou virando um evento ali que a gente deu o nome de Cannabis Connection. A gente fez ali um coquetel de lançamento e acabou virando que muita gente foi para ver o lançamento, mas virou também um momento ali de encontro do setor. Muitas empresas acabaram... sabe, é um momento mais tranquilo, diferente do momento da feira onde está todo mundo corrido, todo mundo com a cabeça a milhão. O Cannabis Connection virou um momento para o pessoal do setor poder se encontrar, poder bater um papo e, vamos falar, fechar o ano, né? A gente fez no final do ano, então foi mais um produto que a gente criou ali, que a gente pretende repetir esse ano e fazer disso um momento do setor. Isso quando? Novembro ou dezembro? Foi novembro, Anitta. Ai, que ótimo. Bom, eu espero estar, porque, enfim, né, esse ano também estaremos na Expo Cannabis, então, legal. Aí, se estiver ali perto, nossa, eu vou adorar participar desse Cannabis Connection. Adorei saber. Bom, então é isso, Daniel. Vamos para os quadros? Vamos lá, Anitta. Bora. Então, uma história de fracasso, alguma coisa que não deu certo, pode ser na cannabis ou pode ser fora da cannabis, mas na sua vida profissional. Tem alguma coisa que você queira compartilhar? Anitta, eu acho que um exemplo legal, que inclusive foi na cannabis que eu comentei aqui, foi esse processo, essa jornada nossa de chegar até o Sechat, né? Quando eu fui olhar primeiro na Califórnia, o projeto que era para investir lá, no primeiro momento eu super fiquei animado, né? Falei, putz, que bacana, um puta projeto legal, tudo. E depois o que eu te falei, né? Eu fui pra Califórnia, fiquei lá uns 4, 5 dias, visitei tudo, voltei. Na hora que eu voltei, comecei a olhar os números, olhar toda a apresentação que ele tinha feito pro investidor. Aí você começa a olhar que as coisas não batem, né? Você começa a checar os números e fala, ixi, esse negócio aqui não tá me cheirando bem, né? E aí eu lembro que no business plan do projeto tinha a compra do terreno. A compra do terreno era $1 milhão. Eu falei, caramba, como tá caro esse terreno? E aí eu comecei a pesquisar na internet, o terreno vizinho custava $60 mil. Eu falei, mas como assim? O cara tá ele colocando aqui no business plan um terreno de $1 milhão, sendo que o vizinho é 60 mil. Bom, eu lembro que eu voltei para Califórnia 15 dias depois, visitei de novo, e aí quando eu comecei as reuniões, comecei a questionar, você via ali que a coisa tinha só situações, né? Então foi aí que eu acabei desistindo de investir. Mas é isso que eu não considero como um fracasso, né? Faz parte do processo, né, Anitta? Claro, pivotar. Eu acho que é o que a gente falou, não é? Você não vai encontrar oportunidade no primeiro momento, não vai ser a primeira coisa que você vai ver, que você vai falar, eu vou fazer isso. Mas, como eu falei, o fato de ter olhado isso me despertou todo o interesse e a curiosidade para continuar. Então foi um fracasso que no final você vai olhando, quando você olha para trás na nossa história, né? Esses fracassos contribuem muito para a gente poder ir adquirindo conhecimento, entendendo mais as coisas, para poder caminhar e tomar uma decisão mais assertiva. Bueníssimo. E aí o segundo quadro é legalizou e agora? Então o que muda na sua carreira, né? Se legaliza amanhã? Anitta, eu acho que se legaliza amanhã, eu acho que, como eu falei, abre uma infinidade de possibilidades para o setor. Então eu acho que a feira a gente consegue trazer muito mais expositores voltados talvez para essas outras áreas que vão se abrindo. Para quem está querendo investir no setor, eu acho que é um mar de oportunidades que tem muitas coisas para poder ser feita. Então eu acho que eu vejo só com bons olhos e espero que isso possa acontecer o quanto antes, torcendo para que aconteça, mas tendo um pouco de consciência da realidade que a gente tem, da dificuldade que ainda tem, e como eu falei, né, a dificuldade que existe está aí para a gente ajudar a desconstruir todo esse preconceito e de alguma forma contribuir para que isso aconteça. É isso. E aí, então, o último quadro é Cannabis Indica, que é quando a gente pede uma sugestão de nome de pessoa para seguir no LinkedIn, ou um conteúdo, ou alguma coisa que você gostaria de sugerir para nossa audiência em relacionado a cannabis. Anitta, até pela própria natureza do negócio, acho que o que eu posso indicar aqui é o Sechat, né?
eu conheço a fundo todo o nosso trabalho, toda a dedicação da equipe ali, do Leandro, do João, da Gabi, que entrou esse ano com a gente. A Gabi ela saiu de uma empresa que ela trabalhava, de um banco grande, falou, eu quero trabalhar com vocês, eu quero trabalhar no C-Chat, e ela tomou uma decisão de vida super legal, a história dela. E eu vejo todo o esforço, a dedicação deles ali na produção de conteúdo. Então, eu indico o C-Chat, o portal, ou o portal no site, ou através das nossas mídias sociais. Quais são os arrobas? O Instagram é @cchat_oficial. Eu não vou saber de cabeça agora todos os arrobas. Mas se eu vou colocar na descrição do episódio depois. Legal. Mas se for no cchat.com.br, tem lá o link para todas as mídias sociais. Também eu sugiro que tem a newsletter que a gente envia todo dia para o nosso público. Então você pode assinar a newsletter. Então, recebo e leio. Legal. Todos os dias. Então o C-Chat, eu acho que esse é o nosso propósito, né? A gente procura trazer, consolidar, através de uma visão aqui da nossa equipe, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse setor. Bueníssimo. E para quem quiser te encontrar, eu sei que você é uma pessoa que não tá muito aí na internet, assim, facilmente encontrável. Tem como a pessoa te encontrar em algum lugar aí? Eu tenho o LinkedIn, eu uso muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Tem o meu e-mail, que acho que é a melhor forma, é daniel.jordão@cchat.com. Acho que é a forma mais direta ali para poder falar comigo. Perfeito. Então já anotei aqui que você é uma pessoa que não tá aí. Eu fico lá buscando você pra marcar no LinkedIn, não sei o que, e não tá. E eu falo, ai, gente, mas cadê o Daniel? Bom, espero que um dia você se anime com entrar no LinkedIn. Não, na verdade eu tô no LinkedIn, Anitta, mas é que eu uso muito pouco. Sabe, a gente fica tanta correria. Eu mal consigo responder os meus WhatsApps. Mesmo. Eu fico assim, desesperado. Eu sei. Não, nem me diga, Daniel. Tem que pegar você aqui e falar, Daniel, fale comigo. Mas enfim, que bom, conseguimos fazer essa entrevista com o Daniel. Obrigada, adorei ter você aqui com a gente. Volte sempre, as portas do Cannabis hoje estão sempre abertas para você e para suas criações. E para o Fernando também, que a gente quer trazer ele aqui. Então é isso, brigadão. Anitta, super obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a repercussão que você tem feito aqui no setor da cannabis. E agradecer também os patrocinadores, que é importante, né? Com certeza. Sem o apoio e a ajuda deles, acho que nada disso aconteceria também. Totalmente de acordo. Obrigada aos patrocinadores. E bom, nos vemos em maio. Combinado, Anitta. Na Medical Cannabis Fair. E no congresso, né? Você vai estar lá presente e participando. Não, vou estar todo momento ali, quero ver todo mundo, abraçar todo mundo, conversar. Nossa, a língua vai doer até no final do dia. Valeu, então é Anitta, isso, brigadão. Nos vemos em maio. Até lá. Valeu, beijinho. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!